Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é a minha vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Ó Jesus, não há ferrolhos nem portas que se fechem diante das tuas mãos. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele pessoas queridas, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pense aí na sua casa, pense nos seus maridos, esposas, filhos, filhas, sobrinhos, netos, mães, pais. Vamos apresentá-los na mão do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, bendito seja o nome do Senhor. Adoramos e bendizemos o nome santo do Senhor e sabemos que o Senhor é o Deus de família. O Senhor é o Deus que instituiu, Senhor, a família. E nós sabemos que a nossa família não é perfeita, mas é a família que o Senhor nos deu. É a família que nós amamos.
dedicamos, é a família para a qual, Senhor, nós intercedemos e oramos por cada um deles, porque sabemos que no seu tempo o Senhor vai fazer a obra completa. Aquele que está afastado, o Senhor vai trazer de volta. Aquele que entristeceu no meio do caminho, o Senhor vai renovar as suas forças. Aquele, meu Pai, aleluia, que por algum motivo, ó Deus, deixou a confusão entrar, o Senhor é Deus de paz, o Senhor é Jeová Shalom, o Deus da paz, aleluia. O Senhor vai colocar as coisas no lugar, o Senhor vai colocar, meu Deus, de bálsamo nesse coração, vai fazer, ó Deus, esse filho voltar, vai fazer essa filha voltar, vai fazer esse marido, Senhor, aleluia, voltar, vai fazer, meu Deus, em nome de Jesus, essa família ser unida novamente, vai fazer, meu Pai, aleluia, a paz reinar dentro de casa, vai fazer com que, Senhor, todos sejam unidos em nome de Jesus. E se a doença entrou, ela vai embora em nome de Jesus, vai sendo queimada agora em nome de Jesus. Queima, Senhor, todo mal, queima todo laço de intriga, queima todo laço de inveja, queima toda palavra mal falada, tudo que se levanta para a destruição da nossa família, que caia por terra agora, no nome poderoso de Jesus, no nome poderoso de Jesus. Que todo mal saia, vá embora e nunca mais volte, para a glória do Senhor. E que haja paz na sua casa, que haja alegria na sua casa, que haja descanso na sua casa, que haja felicidade na sua casa, que haja salvação na sua casa, que haja libertação na sua casa, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, e as palmas bem fortes, louva o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Sente aí. Sente aí, estou descontando os dias que eu não vivo aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Só louco se todo mundo louvar comigo. Me deixe sozinho, não. Aleluia. Necessidade atende hoje.
puderam vencer. Mas por esse esforço, Satã intentou suas vidas matar. Não deixe o soldado ferido morrer. Perdão o bálsamo e a ferida sarará. Protege o teu mano o pão partiremos, sim, descanso Deus dará, e toda angústia sairá. Não deixe os fiéis soldados não podes olhar sem socorrer. O amor é mais forte, faz viver. Não podes deixar um soldado Glória a Deus, quero dar a oportunidade para nós mencionar a Maria com Jesus. As palmas vão ser para Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Eu salvo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. O Senhor não vai deixar o soldado ferido morrer, né? Porque Ele é o nosso, é o general, Ele é nosso advogado. Ele conhece a ferida, né? Que pode estar dentro do teu coração, no meu, né? Só Ele conhece o nosso interior, o mais profundo da nossa alma. É Deus que nos conhece, né? Mas nós colocamos tudo nas mãos do Senhor, né? E Ele vem e nos sustenta, nos dá graça, e a gente prossegue na caminhada, né? Porque o alvo é Jesus, o alvo é salvação. E nós estamos, né, na presença dEle, que Ele nos chamou, pela salvação da nossa alma, né? Que custou, o preço de sangue, o preço de sofrimento. E às vezes nós, por poucas coisas, a gente se fere, se machuca, se magoa, mas maior foi o que Ele passou. E Ele venceu para nos dar essa oportunidade, né, de reconhecer que Ele é por cada um de nós. Reconhecer que sem Ele nada nós podemos fazer. Né? Hoje eu estava falando com a minha neta, falei para ela, não deixe de buscar o Senhor. Porque você mesmo vê a diferença quando você vai e quando você para. E Deus, Ele tem um propósito na tua vida. Não adianta fugir da presença de Deus, porque os olhos dele estão sobre você e sobre todo aquele que Deus está chamando. Às vezes a gente fala, não quero agora, eu vou deixar para depois, e o depois ele pode apertar mais, e é bom que seja agora. Né? Eu fui conversando ali com ela, né? Porque sem Jesus, o que nós somos? O que nós fazemos, né? É como uma palha que de repente o vento vem
sofre tudo aquilo que você conquistou, né? Mas com Deus não é diferente, principalmente na nossa alma, né? Que é a paz, que não tem dinheiro, não tem nada nesse mundo que compra a paz que Deus dá para a gente. Mesmo no meio de uma grande tribulação, Ele traz a paz no nosso coração, né? E só vou dar uns avisos aqui, mano, não vou tomar muito tempo. Que sábado que vem nós vamos ter o nosso culto com as irmãs, né? Foi mudada a data, vai ser no dia 22, e nós vamos também estar ensaiando ainda para a gente estar louvando no dia 29, que é o último sábado, lá em Santo Amaro, tá bom? E nós vamos estar saindo lavando, né? Provavelmente deve passar aqui umas 4h20, para quem vai aqui no Tapuó, tá bom? No dia 29. E no dia, o dia 22, que é sábado que vem, eu peço que as irmãs participem, né? E também tem algo importante para passar para as irmãs. E é importante que a gente passe todas juntas, né? Para não ficar no lugar e depois no. Tá bom? E esses são os avisos. E também as mulheres de fé, né? As irmãs me procurem, né? Vai ser no Ricão, né? Como as irmãs que estão aqui já sabem, tem a irmã Nayara, né? Que nós temos encontro de mulheres de fé, né? Todo ano a missionária ministerial, ela marca esse encontro com todas as irmãs, né? Não é só irmãs da igreja, né? Pessoas novas, você já é da igreja, para mim já é, né? Só falta mesmo cumprir ali, né? Ali a vontade de Deus, né? Que é passar pelas águas, porque do Senhor você já é, né? Cumprir a palavra, o exemplo que Deus tem. Nem Jesus precisava ser batizado, né? Mas para deixar um exemplo para nós, aí nós temos também que fazer, né, esse ato com Deus, né? Cumprir a palavra do Senhor. A irmã também está convidada, tá bom? Vai ser no dia 28 de novembro, né? O valor é R$190. A gente também aceita parcelando daqui até chegar em novembro. Tá? E se a irmã desejar, a irmã me procura, tá bom? E as irmãs também, tá? E aqui eu agradeço a oportunidade e volto para o nosso querido irmão que estava morrendo de saudade. Desse louvor que faz a gente chorar, que fala, né? Com a nossa alma. Às vezes eu chegar aqui na quinta-feira, quebrada, só o pó, chega me arrepio, meu irmão. Quebrada, só o pó. Aí Deus usa um vaso aqui no louvor. Vai para a nossa alma, né? Com juízo. Eu deixo a igreja na paz do Senhor. Maravilha. Deus é bom. E não esquecendo da campanha na sexta-feira, né, irmãos? Campanha de Naamã, né? Os 7 mergulhos de Naamã na sexta-feira. Tenho certeza que está sendo uma bênção. Não pude participar, porque é o 5º dia já? 5º dia já da campanha. Do 7 mergulhos de Naamã, com a água do monte, lavando as mãos com a água do monte. Eu estou acompanhando só com os vídeos que os irmãos têm passado. Mas graças a Deus por isso a obra está sendo tocada em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos estar fazendo mais uma oração para estar passando para o nosso pregador da noite em nome de Jesus. Nosso presbítero Júlio, Deus já colocou algo no seu coração para nos entregar nessa noite em nome de Jesus. Ontem teve a reunião de obreiros, né, irmãos? Teve a reunião, vou estar procurando os irmãos para saber o que foi falado. E no final, no último sábado do mês, culto dos homens lá no Imbura. Aí a responsabilidade com os homens, em nome de Jesus. E vamos estar orando pelo trabalho que vamos fazer o mês que vem, que já é o nosso 42 anos do templo aqui. É muito tempo, hein? Da região, nossa filial. Da região é a filial mais antiga, essa daqui. As outras é 36 e pouco, 20. A nossa é a mais antiga daqui, então tem que respeitar a Amém? Vamos estar orando por esse trabalho que será feito no mês que vem, em nome de Jesus. Todo mundo está convocado para trabalhar, amém? Mãe, eu faço
faça o quê? Alguma coisa. Faz alguma coisa. Você não pode ficar parado, pelo amor de Deus. Amém? Então vamos estar orando em nome de Jesus, colocando esse trabalho nas mãos do Senhor e a vida do nosso presbítero que já irá ministrar aos nossos corações. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome poderoso de Jesus, nós oramos, Senhor, e colocamos em tuas mãos esse trabalho de aniversário do templo da nossa igreja, Senhor, que fará 42 anos nesse local, que foi consagrado nesse local, foi derramado óleo santo nesse local, e aqui foi instituído, Senhor, casa de oração. Então, meu Deus, nós oramos para que o trabalho seja direcionado de acordo com a vontade do Espírito Santo do Senhor, e que todos que vierem nesse dia sejam impactados pela glória do Senhor nesse dia. E oramos também, Senhor, pelo presbítero Juni, que irá ministrar o nosso coração, em nome de Jesus, que o Senhor possa usá-lo, ó Deus, abrindo seu entendimento, as janelas dos céus, quebrando toda barreira espiritual, em nome de Jesus. Não haverá barreira, Senhor, para o teu poder. O Senhor tem todo o poder, e a tua palavra nada pode segurar ela, Senhor. Então abençoa o teu servo, abra as janelas dos céus, enche essa casa com o teu poder, Jesus, em nome do Senhor, para a glória do nome de Jesus. E as palmas bem fortes no nome do Senhor. Aqui eu agradeço a minha oportunidade e vamos receber o nosso presbítero Jomi com mais palmas para Jesus. Bate palmas mesmo. Glórias a Deus. Vocês estavam com saudade de Glória, falar a verdade. Eu não sei louvar, daí não fica. Glórias a Deus. Oremos ao Senhor. Divino Espírito Santo de Deus, Deus de glória e de misericórdia, em nome de Jesus nos entregamos em suas mãos neste momento, Senhor, para que o Senhor possa nos usar, para que o Senhor possa nos dar discernimento, nos dar sabedoria. Eu me coloco, Senhor, em suas mãos neste momento, Senhor. Usa a minha mente, usa meu coração, usa a minha boca, Senhor, para transmitir a tua santa palavra. Palavra que eu já venho estudando hoje, livro de Esther, mulher maravilhosa, mulher estratégica, mulher de fé. Oh Deus de glória e de misericórdia, em nome de Jesus, maravilhoso Deus, entra, Senhor, com a tua santa, poderosas mãos sobre as nossas vidas, sobre o nosso compromisso contigo, Senhor. Faça, Senhor, a tua santa obra sobre as nossas vidas, Senhor. Abençoa cada um que entrou pelaquela porta, Deus, e os que não puderam vir, abençoa eles aonde estiverem, Senhor maravilhoso. Oh Deus de maravilhas, Deus de glória e de misericórdia, em nome de Jesus, eu coloco mais uma vez a minha vida, a minha mente, o meu coração e a minha boca em suas mãos, Senhor, para que o Senhor possa me dirigir, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Como eu estava falando, esses dias eu falei que eu estou estudando as mulheres da Bíblia, e está sendo uma bênção, porque elas são fera, elas são maravilhosas, como as mulheres que me cercam aqui, que estão ao meu redor. Eu trouxe a palavra. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui. Aleluia, Deus. Livro de Esther. Nós vamos acompanhar algumas situações, tá? Da forma que eu vou trazer a palavra hoje, todos os irmãos vão ser obrigados a ler a história inteira. Eu não vou ler aqui, eu vou trazer o meu esboço,
E a cada passagem que tiver de Esther, depois os irmãos vão ter que chegar em casa e ler a história toda. São 9 capítulos, 10 capítulos, de uma história extremamente maravilhosa. Esther foi uma menina simples, de um povoado simples, que teve a sorte de se tornar rainha por conta de uma desobediência. O rei pediu para que a esposa dele pudesse participar de um banquete. Ele estava muito feliz com uma festa de 180 dias. E num desses dias ele pediu para que a rainha fosse Rainha Vasti. Ela se recusou a participar dos banquetes do rei. E daí ele tomou conselho com os seus conselheiros da época e aconselharam a ele que tirasse ela do poder, por conta de que, se todas as esposas na época ficassem sabendo o que ela fez, poderiam tratar os seus maridos de forma rude ou de forma de qualquer maneira. Só que daí a história se desenrola, e daí os conselheiros começaram a procurar mulheres lindas e virgens na comunidade, ao torno do palácio, e que foram chamadas várias meninas, né? E Esther estava no meio delas. Elas tiveram um tratamento de 12 meses de beleza, tiveram um tratamento 6 meses com mirra, 6 meses com cosméticos dos melhores na época, para que elas pudessem se apresentar ao rei, né? E foram muitas meninas, mas Esther foi a única que o rei se engraçou com ela, pela beleza dela, por ela ser muito doce. E daí, só que ele não sabia que ela era judia. E ela escondeu essa história dele por muito tempo. E por conta disso, se desenrola a história que eu vou contar agora, né? Esther, quando Deus transforma a estratégia em vitória. É um estudo que eu fiz baseado nos textos do capítulo 4, 5, 6 e 7. Eu peço mesmo que os irmãos possam ler este livro de Esther, porque a história é muito maravilhosa, muito linda. Eu tenho lido outros livros também das mulheres da Bíblia, como são maravilhosas. E eu, graças a Deus, sou cercado por mulheres. Ao meu redor, um monte de mulheres. As mulheres da igreja, que graças a Deus, quando me veem, me abraçam, me tratam maravilhosamente bem. As mulheres da minha casa, eu tenho 2 filhas, né? As mulheres do meu trabalho. Então, eu sou muito grato às mulheres. Eu nasci de uma mulher. Então eu decidi estudar as mulheres da Bíblia. No nosso ministério eu não vi ainda um homem que pudesse falar dos homens das mulheres da Bíblia. Então eu decidi, eu estou achando as histórias muito lindas e eu vou contá-las, né? Da forma que eu trouxe aqui é muito, muito bom. Hoje eu quero convidar vocês a caminharem comigo numa história que mostra que Deus trabalha até quando não conseguimos enxergar. Vamos falar de Esther.
Ela era uma mulher que estava diante de uma situação muito difícil. Ela viveu uma vida difícil, os pais dela morreram muito cedo. Ela foi cuidada e tratada como filha pelo primo Mardoqueu, né? Que tinha um carinho muito gigante sobre ela. E daí, no desenrolar dessa história, o povo judeu estava ameaçado por Ramã. Havia preparado uma estratégia para destruir o povo judeu, o povo de Jesus Cristo. Deus havia colocado Esther justamente naquele local, como rainha, para salvar o povo judeu. O desenrolar da história, ele é muito maravilhoso, porque a hora que a gente menos espera, Deus coloca a gente em algum lugar. Não sei. Não, o meu microfone. Talvez você esteja em um determinado lugar hoje, não por acaso. Talvez Deus tenha te colocado você como instrumento de bênção na vida de alguém, na casa de Deus, na tua casa, no seu trabalho. Deus pode estar colocando vocês, mulheres, como instrumento de Deus em algum lugar. Hoje, perdão ao meu irmão presbítero Ivan, nós vamos falar muito com as mulheres. Nós temos aqui mais mulheres do que homens, né? E eu me inspirei muito em estar aqui com as irmãs, porque as mulheres, como se tratar do sexo frágil, pelo contrário, vocês são guerreiras. Vocês são fortes. E Deus usa a vida de vocês estrategicamente em alguns lugares. Esther poderia simplesmente ter pensado na época: isso não é problema meu, eu já sou rainha. Eu já consegui chegar onde eu queria. Não. Ela pensou no teu povo. Ela pensou nos teus pais. Ela pensou em si própria. Né? Ela entendeu que aquele momento exigia posicionamento, que é o que eu peço para todas as mulheres que me rodeiam. Se posicione. Não deixe nenhuma palavra destruir a vida de vocês. Não deixe nenhuma palavra derrubar vocês. Posicione. Independente de alguém querer mandar ou deixar de mandar, se posicione. Vocês têm o direito de se posicionar, sim. Quando chegou o momento dela agir, Esther não começou pela força. Ela começou pelo jejum e a oração. O capítulo 4 diz que ela precisava se apresentar diante do rei, porque não se apresentava de qualquer maneira diante do rei. Ela precisava se apresentar diante do rei apontar o cetro de ouro para ela pôr a mão no cetro de ouro e sim poder falar com o rei, independente dela ser mulher e rainha. Não podia se apresentar de qualquer maneira ao rei. Ela podia ir para a morte, mas ela pôs o povo de joelho para orar. Ela usou o que nós precisamos usar o tempo todo, que é o jejum e oração. O tempo todo eu falo que quando eu preciso de alguma coisa, eu caio de joelho e de jejum. Eu falo que é uma estratégia maravilhosa, que é você e Deus. É nós e Deus. Antes de agir, Esther buscou a Deus. No capítulo 4, Mardoqueu manda uma mensagem para Esther. Ele mostra a gravidade da situação, onde Ramã já tinha traçado todo um projeto, já tinha tratado todo um esquema para matar todo o povo judeu, criança, mulher, homens, o que fosse o povo judeu, ele já estava tratado para poder matar todos.
Esther estava diante de uma decisão muito séria. Para chegar até o rei, ela precisava correr risco. Não era assim, só porque ela se tinha tomado de se tornar rainha, que ela pudesse entrar no palácio, no quintal do palácio de qualquer maneira. Ela precisava ter autorização. Mas diante da situação que o povo estava sofrendo, ela precisava fazer alguma coisa. Ela disse, Esther então disse um negócio muito importante: vá, reúna todos os judeus que estão estudando e jejuem por mim. Orem e jejuem por mim. Porque quando nós caímos aos pés do Senhor, Ele nos atende. Nós somos servos e filhos de Deus. Eles nos atendem. E vocês, mulheres, não acham que nós somos diferentes um do outro? Deus não atende um homem mais do que a mulher. A mulher tem muito mais força, porque ela ora mais, ela está muito mais na presença de Deus. Nós estamos com a cabeça voltada ao trabalho, voltada ao escritório, voltada a um monte de coisa. E as mulheres oram mais. Então elas têm mais estratégias. Ela não disse vamos resolver de qualquer jeito. Elas orem por mim, jejuem por mim. Vamos buscar a Deus. A igreja existe uma diferença enorme entre agir por impulso e agir quando a gente busca a Deus. É muito diferente quando você age de qualquer maneira e quando você põe Deus antes de tomar qualquer decisão. Eu tenho falado isso o tempo todo. Nós estamos buscando uma série de situações, todos nós estamos buscando. Eu estou buscando uma situação muito importante para a minha vida, mas às 3 horas da manhã eu tenho colocado essa decisão importante que eu vou tomar para a minha vida todos os dias, até que no dia que for liberado por Deus, eu vou tomar essa decisão. Eu vou tomar essa decisão. Todas as mulheres que estão me ouvindo, coloque Deus, não deixe nada te oprimir. Deus não oprime nenhuma mulher. Deus não oprime nenhum ser humano. Deus não oprime nenhum ser humano servo dele. Às vezes nós queremos resolver tudo rapidamente. Nós queremos falar tudo rapidamente. Nós queremos responder tudo rapidamente. Nós queremos tomar decisões rapidamente. Nós damos um passo antes das pernas. Não podemos. Quando nós não colocamos Deus na frente, há probabilidade quase 100% de não dar certo, de dar algo errado. Então, quando nós colocamos Deus, a probabilidade de dar certo. Esther nos ensina que antes de tomar qualquer decisão importante, dobra os teus joelhos. A mulher não tem força, tem sim, porque a partir do momento que ela dobrar o joelho, quando vocês dobram os joelhos, quando vocês se deparam com Cristo, vocês têm uma força gigantesca. Eu tomei a decisão de falar das mulheres da Bíblia, meu irmão Evandro, por conta de ter algumas mulheres sendo reprimidas, servas de Deus sendo reprimidas por pessoas que, ao invés de ajudar, acolher, reprimem. Infelizmente nós sabemos de algumas pessoas que pedem para que a gente possa orar por elas. Então, essa decisão de falar das mulheres da Bíblia é para que as pessoas que vê eu falando, para que homens que me vê falando,
Tome a decisão de serem decentes, de não tomar a decisão de achar que é melhor, maior, ou que pode fazer algo que não deve fazer. Olha, graças a Deus, eu não me deparo com homens assim na minha frente. Porque, olha, eu não suporto esse tipo de coisa. E eu falo para os meus gêmeos: não reprimo as minhas filhas. Eu nunca reprimi. Não façam das minhas filhas gato e sapato. Eu nunca fiz. Se você tirar a minha filha, que foi tratada a pão de ló a vida toda, para reprimir dentro da tua casa, o negócio fica estreito para você. E fica vendo, irmãos. Fica vendo, eu sou pai e eu não reprimo as minhas meninas. Pelo contrário, são as minhas amigas, são as minhas filhas queridas. Tudo que eu preciso conversar com elas, às vezes eu preciso desabafar, e é com elas que eu desabafo. Então, as mulheres que estão ao meu redor, vocês mulheres, eu defendo com unhas e dentes mesmo. Você que está me ouvindo aí, eu defendo com unhas e dentes mesmo. Essa história que não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, não é de Deus não. Então, Esther, antes de tomar qualquer decisão importante, dobrava os joelhos, pois todo mundo dobrar os joelhos. Antes de abrir uma porta, ore. Antes de responder, ore. Você precisa ter uma resposta rápida, ore. 10 segundos. Antes de escolher, ore. Antes de entrar numa batalha, ore. Porque a oração não é perda de tempo. Nós orarmos, vocês mulheres orarem para tomar qualquer decisão, até para falar com as pessoas da tua casa, ore. Porque vocês são revestidas pelo Santo Espírito. Vocês o tempo todo são revestidas pelo Santo Espírito. Oração nada mais é que uma preparação para que a gente possa fazer qualquer coisa das nossas vidas. O jejum não era uma tentativa de obrigar Deus a fazer qualquer coisa. Era uma maneira de Esther e seu povo demonstrar dependência do Senhor. Quando nós mostramos dependência do Senhor, nós depender de Deus. Porque Deus é Deus de qualquer maneira. E nós sem Deus não somos nada. Quando nós dependemos de Deus, colocamos Deus na frente de tudo. Senhor Jesus, vai na minha frente, me defenda. Eu preciso tomar essa decisão. Coloque Deus na frente. E Esther estava dizendo: eu preciso de Deus. Depois do jejum, Esther toma uma decisão. Ela diz: se perecer, pereci. Eu preciso ir. Ela diz no capítulo 4: se eu perecer, no final do capítulo 4, se eu perecer, eu pereci. Pelo menos eu fiz alguma coisa. Eu não deixei o meu povo sem resposta. E vocês também não podem deixar ninguém sem resposta. Nós não podemos deixar ninguém sem resposta, meu irmão e irmã. As pessoas esperam a resposta de gente. As pessoas esperam a resposta dos servos de Deus. Porque se nós estudamos a palavra de Deus, nós temos que ter resposta. As pessoas perguntam para a gente na rua: ó, você que é crente, olha, eu fiz isso. O que você acha? Olha, quantas vezes eu disse no meu microfone, quantas vezes eu disse aqui na igreja, porque às vezes eu fazia até perguntas capciosas para o ministro Natael. Às vezes eu fazia uma pergunta de brincadeira com ele. Pois ele pegava a Bíblia, ele estava sempre no show do carro, ele punha a Bíblia assim, ele pegava a Bíblia, todas as vezes, pegava a Bíblia, dava 10 segundos, assim, ele abria a Bíblia e tinha lá a resposta.
na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Porque isso aqui fechado é um monte de papel. Mas aberto é a boca de Deus. É a boca de Deus. Então, tudo que nós precisamos é estar diante de Deus. Porque as pessoas precisam de uma resposta da gente. Quando nós estamos na casa de Deus, as pessoas procuram resposta de nós. Independente da função, independente de como você está na casa de Deus. Se você está à procura, ou se você está pregando, quando você de certa forma está aí, você tem a resposta. Aleluia, Deus. Eu vou fazer aquilo que precisar ser feito. Isso diz Esther. Coragem não significa não sentir medo. Medo todos nós sentimos, porque senão a gente faz um monte de tranqueira pela vida. Se a gente não tiver o medinho, a gente não monta estratégia para fazer o que nós precisamos fazer. Coragem é fazer o que é certo, mesmo quando exige fé. É a fé que você coloca na tua frente. É Jesus Cristo que você coloca na tua frente. É Deus Jeová que você coloca na tua frente. Glória a Deus, aleluia. Talvez alguém aqui precisa tomar algum tipo de decisão. Qual a decisão que você precisa tomar e que você não tomou por medo? Põe Jesus Cristo na frente. Põe Deus Jeová na frente. Faça como Esther. Ela precisava tomar uma decisão, senão tanto os pais dela como todo o povo dela e ela junto poderiam ser mortos. O que está quase morrendo na tua vida e você precisa de uma decisão tua? Talvez exista algo que precisa ser resolvido. Resolva. Põe Deus na frente, vai, resolva. Você está diante de Deus, você frequenta a casa de Deus, você está na presença de Deus. Vai lá e resolva. Aprenda com Esther. Leia o livro de Esther. Não tome decisão importante apenas por emoção. Sabe quando você fala assim sem pensar? Não tome nenhuma decisão pela emoção. Leve primeiro para Deus. Porque é incrível quando eu faço isso, como acontece de forma que eu não esperava. Eu falo, caramba, não faria desse jeito. Mas Deus nos conduz, Deus vai nos levando, Deus vai nos conduzindo, Deus vai fazendo, Deus vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. A hora que você imagina, está pronto. A estratégia do banquete. Esther precisava, quando ela foi até o rei, ele recebeu ela. Só que quando ele recebeu ela, ela falou: minha rainha, o que eu preciso fazer para ti? Me peça até que você quiser, antes da metade do meu reino. Foi 3 vezes o rei falou isso para ela. Aqui aparece uma coisa muito interessante. Esther poderia chegar diante do rei e falar tudo o que estava acontecendo imediatamente. Não. Ela foi, como diz o outro, comendo a sopa quente pelas beiradas. Sabe, pegando pela beiradinha? Ela entra na presença do rei. O rei estende o cetro de ouro para ela. Ela toca no cetro de ouro, que era uma condição da época. Ela encontra graça diante dele. Ele vê graça na esposa dele. Ela era esposa dele. Só que ela precisava de autorização para chegar até ele. E ela encontra graça sobre ele. Então o rei pergunta: o que você deseja?
Me fala o que você precisa. E se precisar, eu te dou metade do meu reino. Está escrito aí na palavra. Se todo mundo vê. Esther poderia dizer imediatamente que Ramã quer destruir o meu povo, né? Não, ela não fez isso. Mas ela utiliza uma estratégia. Eu estou falando aqui, ó. Comer a sopinha quente pelas beiradas. Comer um angu quente pelas beiradas. Ela convida o rei e Ramã para um banquete. Sabe quando você precisa resolver as coisas de duas pessoas? Faça um café. Chame as duas pessoas para resolver. Vamos bater um papo, vamos trocar uma ideia. Traga para você. Vocês podem fazer isso hoje. Traga para você. Traga para o teu seio. Depois do banquete, o rei pergunta novamente: qual é o teu pedido? O que você precisa de mim? E Esther ainda não revela. Ela prepara outro banquete. Outro banquete. E olha, veja que coisa interessante. Esther tinha oração, mas também tinha estratégia. Vocês, mulheres, se quiserem, são extremamente estrategistas. É só vocês quererem. Se vocês descerem na presença de Deus, colocar os seus joelhos na presença de Deus, o Senhor vai dar estratégia para vocês. Não imagina que Deus não dá estratégia. É o que mais Ele faz para com as mulheres. Às vezes nós pensamos que ter fé significa não planejar. Podemos orar e planejar. É o que Esther foi fazendo aos poucos, porque ela já tinha o rei na mão. Ela precisava ter Ramã também. Só que Ramã era um cara extremamente vaidoso. Ele olhava tudo por cima. E ela precisava fazer com que ele caísse na própria armadilha que ele estava armando. Foi o que ela fez. Podemos confiar em Deus e fazer a nossa parte, a parte de vocês, mulheres. Podemos pedir a direção de Deus e agir com sabedoria. É a sabedoria que Deus coloca em nós que nós vamos agir o tempo todo. Fé não elimina a responsabilidade. A responsabilidade de ter sabedoria, de pedir sabedoria para Deus, para que a gente possa fazer da melhor forma possível. Fé não elimina a responsabilidade. E ela foi fazendo tudo direitinho. Ela foi fazendo tudo direitinho, da melhor forma possível. Ela jejuou. Ela também pensou. Ela esperou o momento certo, ela escolheu a hora certa, ela tinha os dois ali na mão no primeiro banquete. Só que ela tratou os dois com a maior maravilha, como uma mulher trata as pessoas que ela quer ter na mão. Vocês podem ter qualquer coisa, qualquer situação nas mãos, com uma malemolência. Isso nos ensina algo muito bonito. Nem tudo precisa ser dito na primeira oportunidade. Às vezes a gente é afoito, né? Se tem ali aquela situação na hora, vai falando. Não. Vai conduzindo. Vai trazendo as pessoas para ti. Porque quando a gente traz as pessoas para a nossa confiança, mesmo que a pessoa queira te prejudicar, Ramã queria prejudicar ela e o teu povo. Ele tinha construído uma forca de 20 metros para Mardoqueu. Está aí na história. Eu preciso que as irmãs leiam a história.
Há momentos em que precisamos falar, há momentos em que precisamos esperar. Há momentos em que precisamos ficar em silêncio. E às vezes a melhor coisa da vida é ficar em silêncio. Sabe quando a pessoa fica te futucando, alguém te futuca e quer que você fale para você mesmo ficar contra ti? Silêncio. Esther fez isso. Precisamos pedir sabedoria para saber fazer a diferença. É a diferença que Deus quer que você faça aqui na terra. É a diferença por ser servos do Senhor que Deus quer que você faça aqui na terra. Nós somos servos do Senhor, vocês são servos do Senhor. É essa grande diferença que Deus quer que a gente faça aqui na terra. Tem muita gente que é peso na terra, não é? Não, nós somos a diferença que Jesus Cristo deixou para nós. Jesus Cristo, quando andou aqui na terra, ele fez a diferença. Agora é a nossa vez. Está aí no capítulo 6, onde Deus começa a mexer as peças. Depois vai para o capítulo 6. Agora chegamos a uma parte mais bonita da história. No capítulo 6, o rei não conseguiu dormir. Deus não deixou ele dormir por uma noite, 2 noites. Ele estava extremamente preocupado com alguma coisa incomodava ele. Que é o que nós podemos fazer, vocês mulheres podem fazer, e Deus incomodar quem vocês precisam trazer para vocês. Aquela decisão que você precisa tomar, Deus precisa trazer a pessoa para que você possa tomar essa decisão. Aleluia a Deus. Enquanto estava preparando a sua estratégia, Deus estava trabalhando em outro lugar, que era o coração do rei. O rei pede para que traga o livro das crônicas, para saber o que estava acontecendo no reinado dele, para saber o que estava acontecendo ao redor do palácio dele, para saber o que os homens de confiança que ele tinha estavam fazendo nas costas dele. E não fica nada escondido que Deus não possa revelar. E começa a ler, e descobre que Mardoqueu havia ajudado o reino anteriormente, porque ele falou para a rainha Esther que Ramã queria matar todo o povo judeu, queria destruir todo o povo judeu. Mas Mardoqueu ainda não havia recebido nenhuma recompensa por aquilo, porque Ramã escondeu essa história. Então o rei pergunta: que honra e reconhecimento deu a Mardoqueu? Alguém deu alguma recompensa a Mardoqueu? E descobre que nada tinha sido feito. A igreja às vezes parece que aquilo que você fez nunca foi reconhecido, né? Para nós aqui, dentro da casa de Deus, às vezes a gente faz, parece que nós não somos reconhecidos, não é isso? Alguém já passou por isso? Alguém já sentiu isso? Eu já senti na época dos fogos da igreja. Lembra dos fogos que eu fazia no monte? Fazia com tanto amor. E um dia me tiraram, eu achei que não tinha sido reconhecido fazer com tanto amor, né? Parece que ninguém viu, parece que ninguém reconheceu, mas quero te dizer uma coisa: Deus viu, Deus estava presente, Deus estava no teu coração na época, Deus estava vendo o que você fez. Talvez as pessoas não tenham visto, ou não tenham nem quisessem reconhecer o teu esforço, mas Deus viu, Deus reconhece, porque Deus não deixa cair uma folha de uma árvore se não for permissão dele. Deus reconhece cada atitude,
cada gesto, em cada obra feita com sinceridade. Quando nós trabalhamos para Deus com amor e sinceridade, Ele está presente. Não imagina que Ele não está vendo, Ele nunca está vendo. Ele está vendo. Chega um momento em que aquilo que estava esquecido vem à memória. Vai ser lembrado um dia. Não tem como ficar escondido por tanto tempo. No capítulo 6 vem a reviravolta. Olha aí. Aqui acontece uma grande mudança. Ramã estava preparando uma forca para Mardoqueu, 20 metros de altura. Ramã queria destruir Mardoqueu, só porque ele era judeu. Ele queria destruir todo o povo judeu. Ele sabia que a rainha Esther era judia. E por que ela chegou lá a ser rainha? Ele tinha inveja. Ele não se aguentava com uma coisa que ele achava que não tinha que ser. Mas agora o rei pergunta a Ramã: o que fará o homem a quem o rei deseja honrar? O que eu faço para honrar uma pessoa que me fez alguma coisa muito boa? O que me faz, meu rei? O que me faz, meu servo? O que eu faço? Aí Ramã pensa: certamente o rei está falando de mim. Grande, fofo. Mas o rei manda: faça isso com Mardoqueu. Ramã falou uma série de coisas. Está escrito na história. Põe um manto de linho nele, põe um anel maravilhoso, põe uma sandália maravilhosa, faça ele andar em carros maravilhosos. Está aí na história. Reconheça ele como se fosse o teu filho. Aí o rei falou para Ramã: faça isso com Mardoqueu. Que reviravolta, né? Ramã preparou uma honra para ele mesmo, mas acabou tendo que honrar a quem ele queria destruir. Uma parte da história bem pesada, porém, para a gente que é nós somos servos do Senhor, ver que Deus reconhece o nosso esforço. Não acha que você está fazendo alguma coisa e Deus não está vendo. Isso nos leva a uma grande verdade e muito séria. Nós precisamos construir nossa própria honra. Deus já está vendo. Não precisamos ficar construindo gente para ficar vendo o que você faz, o que você deixa de fazer. Se for para trabalho, você precisa mostrar mesmo. Mas coisas com Deus, é Ele que vai ver. Todo mundo fala: já me faz vídeo aí para poder aparecer. Você precisa falar do teu produto, você precisa falar do teu plano de saúde, você precisa falar das tuas cartas de crédito com a Demicon. Eu preciso mesmo fazer. É trabalho, mas as coisas que eu faço para Deus, é eu e Deus, é eu e Deus, é eu e Deus. Nós não precisamos ficar fazendo que Deus nos dê honra. Já somos filhos dele. Nós temos obrigação de fazer e pronto, acabou. Nós temos obrigação de reconhecer que Ele é Deus. Nós temos que reconhecer que Ele é o Pai e pronto, acabou. Fazemos a santa obra dele e pronto, acabou. Não deixe Deus cuidar daquilo que se diz respeito às nossas vidas. Deixa Deus cuidar da tua vida. E não cuide da vida do próximo, não. Porque cuidar da vida do outro, da nossa vida, já não dá muito trabalho. E cuidar da vida do próximo é pior ainda. Cuidar da nossa vida já dá trabalho. Porque quando Deus decide mudar a história, ninguém consegue entender. Glória a Deus, aleluia. A lei da semeadura não estava nem na história de Esther. Eu coloquei na palavra que a lei da semeadura. Aqui entra
Tudo aquilo que plantamos produz consequência. Tudo que você faz aqui na terra, você pode plantar como quiser, aonde quiser e quando quiser. Como quiser. Ramã plantou discórdia, plantou ódio, plantou inveja, plantou tudo que não presta. Daqui a pouco vocês vão ver, a colheita é obrigatória. Tudo aquilo que plantamos produz consequência. A Bíblia nos ensina no livro de Gálatas 6, 7, tudo que o homem semear, isso também se fará. É uma lei espiritual muito séria. Não podemos escolher a semente. Podemos escolher como vamos tratar as pessoas. Escolher isso, você pode escolher sim. O teu coração tem que ser bondoso. Por mais amargurado que ele esteja, quando você vai tratar com alguém, trate com amor. Sabe por quê? Porque quando você trata com amor alguém, mesmo você estando extremamente amargurado, extremamente frustrado, extremamente triste, aquilo volta tudo para você. Você colhe. Aquele amor que você plantou, você colhe. Se você plantar uma chuvinha, você colhe tempestade. Porque quando você planta um grão de milho, dá 3, 4 espigas de 800 grãos cada uma. Sabiam disso? E a nossa colheita, o que você planta é exatamente igual. Eu trato a minha vida como se fosse um grão de milho. Se eu plantar um grão de milho, eu vou colher 3 vezes em torno de 800 grãos. Dá 8, 16, 24, 2.600 vezes, uma vez que você plantou. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque quando você planta discórdia, você colhe. Podemos escolher as palavras, podemos escolher as nossas atitudes, podemos escolher o que vamos plantar, amor ou discórdia. O que você quer plantar? O que nós precisamos plantar para poder colher? Você quer plantar amor ou você quer plantar discórdia? Vamos plantar perdão ou ressentimento? Eu era ressentido até pouco tempo atrás, até que consegui liberar o perdão. Está no meu livro. Eu falo do meu livro, mas nunca trago muito aqui, né? Eu devo ter um aí no carro. Vamos plantar bondade ou maldade? O que você quer plantar? Vamos plantar fidelidade ou desobediência? Mas uma coisa é certa, a colheita é obrigatória. Lembra de eu falando de um grão de milho, um grão de feijão seja, um grão só. Eu sempre falo do milho porque o milho dá 800 grãos, de 600 a 800 grãos uma espiga. A pessoa pode escolher a semente, mas não pode escolher as consequências daquilo que plantou. Não tem escolha. Você vai colher e pronto, acabou. Ramã plantou tudo que não prestava. Esther plantou oração, plantou estratégia, plantou cuidado, plantou amor, plantou olho no olho com o rei. Ela fez devagarzinho, ela foi com muita estratégia. Ela pediu para o povo: orem por mim, jejuem por mim, jejuem 3 dias por mim, para que eu possa fazer algo por mim e pelo meu povo. Então é o que nós precisamos plantar na terra hoje. Nós precisamos ter discernimento do que
que nós plantamos. Se eu planto milho, não posso querer colher arroz, né? Se eu planto uma determinada semente, eu vou colher aquilo exatamente que ela produz. Por isso precisamos ter cuidado com aquilo que plantamos hoje. Quando você planta amor, quando você planta estratégia, quando você planta olho no olho, quando você planta malemolência, eu sempre falo malemolência, porque é o jogo de cintura. Nem tudo é do jeito que a gente quer, mas quando você tem jogo de cintura, você vai trazendo para você. E do jeito que Deus quiser, não é do teu jeito não, é do jeito que nós queremos, do que Deus quer. Que aquilo que estamos vivendo amanhã pode ter relação com aquilo que plantamos hoje, ou que plantamos ontem. 8. A desobediência traz consequências. Consequências bem sérias. A história de Esther também nos ensina sobre a consequência daquilo que fazemos. Amã permitiu que o orgulho, a inveja e a maldade ocupassem um espaço dentro do teu coração. E esse espaço, ele não é de nada que não seja de Jesus Cristo. Você lembra que eu falei que nós temos que nos tornar templo do Santo Espírito? E tudo que tiver vazio, nós temos que adornar, deixar tudo limpinho para que Ele possa fazer morada. É a única morada que pode ser feita, é Jesus Cristo no teu coração. Temos que tirar a angústia, temos que tirar a tristeza, temos que tirar a raiva, temos que tirar tudo que não presta. Porque quando que você convida Jesus a entrar dentro da tua casa, que é o teu coração, se você está cheio de teia de aranha, está sem varrer a casa, os albiços dos passarinhos estão tudo ocupando, não dá. Então nós temos que fazer de forma que Ele faça a morada num lugar extremamente limpo, bonitinho. E isso é obrigação dela? Não. É obrigação dela? Não. É obrigação dela? É obrigação minha de limpar o meu bem. É obrigação de cada um de nós. Ele preparou uma armadilha, mas a própria armadilha se voltou contra ele. Eu peço mesmo, irmãos, que vocês leiam a história de Esther. É maravilhosa. Isso significa que nunca devemos desejar o mal a ninguém. Pelo contrário, significa que podemos aprender uma lição. Não plante aquilo que você não gostaria de colher. Nunca plante o que você não quer colher. Se você não quer colher palavras duras, cuidado com as palavras que você lança. Se você não quer receber amor, plante amor. Se você quer receber respeito, plante respeito. Se quer receber perdão, aprenda a perdoar. É a coisa mais maravilhosa que nós podemos fazer nessa terra. Perdoar. Perdoar. Peça perdão. Sabe aquela pessoa que está chata, que você está chateado com ela? Vai nele e peça perdão para ela. Ela não vai entender nada. Sabe, você chateou, ela chateou você. Vai lá e peça perdão a ela. Eu levei um processo nas costas. Fiquei 6 meses remoendo o processo que eu levei do cara que eu amo, do filho do meu pastor, que era maravilhoso para mim. Eu andei com ele 8 anos e eu não entendi o porquê que foi feito. Um menino que eu amo, mas ele fez. Até um dia o nosso pastor Alson de homem me deu um tapão no peito e falou: vai lá e peça perdão a ele. Você não sabe o que você fez para ele poder te processar. Foi que eu pedi perdão a ele. E eu liberei o meu peito. Eu liberei o meu peito. As minhas coisas começaram a andar, porque quando a gente não libera perdão, não tem como Deus trabalhar no teu coração, está fechado.
Aprende a perdoar. Quem quer paz, seja instrumento de paz. Você quer ter paz? Seja instrumento de paz. Obedeça a Deus. Faça a obra de Deus. A desobediência nunca é o caminho seguro. Não é mesmo. A desobediência nos coloca debaixo da direção de a obediência nos coloca debaixo da direção de Deus. Quando nós obedecemos a Santa Palavra e fazemos o melhor possível, não é que nós vamos nos tornar santos, nós somos falhos o tempo todo. Mas tomar cuidado, sabe? É tomar cuidado e fazer a obra de Deus. Entender que Deus está com as poderosas mãos sobre as nossas vidas o tempo todo. Finalmente, chegamos ao capítulo 7. Agora aconteceu o segundo banquete. O rei pergunta a Esther: qual é a sua petição? O que você precisa? Me fala, a mim eu tiver que dar metade do meu reino. Ele repete a palavra aí, ó. Esther revela a verdade. Ela disse que a vida dela e a vida do teu povo estava ameaçada. Então aponta Ramã. O nosso adversário é Ramã, que está sentado ao nosso lado. Ele está se fazendo de santo e está querendo destruir o meu povo, está querendo destruir a minha família, está querendo destruir a mim, que sou a tua rainha. Fazendo tudo pelas costas do rei. Então, e a verdade aparece. Aquilo que estava escondido vem à luz. Então, a Esther não precisou gritar, não precisou fazer escândalo, não precisou fazer nada. Ela comeu pelas beiradas. Sabe aquela colheradinha morninha? Ela trouxe para ela, devagarzinho. Como vocês, mulheres, têm que fazer o tempo todo. Ela não precisou usar de violência, ela falou no momento correto, com sabedoria, com coragem, e o rei toma uma decisão contra Ramã. A armadilha que Ramã havia preparado para Mardoqueu acaba sendo instrumento da sua própria condenação. Sabe aquela forca de 20 metros que ele tinha feito para Mardoqueu? Foi usada contra ele. Então, o que a lição de Esther nos ensina hoje? Para nós, homens da casa de Deus, para vocês, mulheres da casa de Deus. Antes de agir, ore. Esther começou com jejum e oração. Segunda lição: tenha coragem para fazer aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Se você sabe que Deus colocou nas tuas mãos, ou faça. Esther poderia ter ficado calada, mas se posicionou, comeu pelas beiradas, pediu a estratégia de Deus e se posicionou. Se posicione, mulher. Se posicione, mulheres. Vocês podem, diante de Deus, podem, obedecendo a Santa Palavra do Senhor, podem. Terceira lição, ela usou de sabedoria. Esther não falou tudo de qualquer maneira. Ela esperou o momento correto. Quarta lição: não abandone a sua posição por causa de circunstâncias. A tua posição que Deus colocou você é extremamente importante. Deus colocou Esther naquele lugar para um propósito. Ela era só uma camponesa, ela era só uma mulher, uma menina linda do bairro, como nós dizemos aqui do lado da igreja, do bairro. Ela foi escolhida pela beleza, pela doçura que ela tinha. Quinta lição: cuidado com aquilo que você planta. Tudo que plantamos, colhemos. Sexta lição: Deus pode trabalhar enquanto você está esperando. Espere.
Vai chegar a tua vez. Espere. Deus não esqueceu de você. Enquanto estar preparado o banquete, Deus estava trabalhando no coração do rei. Deixou ele 2 noites sem dormir. Deus faz a obra. Enquanto você está de joelhos falando com Deus, Deus está trabalhando ao teu redor. Enquanto Mardoqueu parecia esquecido, Deus estava preparando um momento de honra. Ele foi tratado com honra. Porque quem faz a obra corretamente tem que ter honra. Não acha que Deus esquece de você. Enquanto Ramã pensava que estava vencendo, Deus estava mudando a história. Talvez alguém aqui esteja pensando: eu não sei o que vai acontecer amanhã. Mas Esther nos ensina. Você precisa conhecer todos os detalhes do amanhã para obedecer a Deus hoje. Essa é uma palavra que eu tomei aqui, eu ouvi a história dela 10 vezes hoje. 10. Eu tenho dificuldade de ler e entender. Então o que eu fiz? Eu coloquei o celular para ir contando a história, né? O celular tem um microfone que você põe lá para ver uma pessoa que narra a história. Eu ouvi 3 vezes vindo da matriz, e hoje à tarde eu ouvi mais umas 4, 5, 6 vezes. E fiz um esboço tranquilo. Então faça a sua parte, ore, busque a Deus, seja fiel, plante coisas boas, trate as pessoas com amor, tenha paciência, use sabedoria, deixe Deus cuidar daquilo que você não consegue controlar. Porque existe uma coisa que precisamos entender: a vitória de Esther não começou no capítulo 7, começou lá no capítulo 4. Pelo contrário, até no primeiro capítulo lá, que ela foi deixada porque os pais morreram, a vida dela começou quando criança. E as nossas vidas já começaram há muito tempo também, pô. Antes do banquete havia o jejum. Antes dela preparar os 2 banquetes, teve o jejum. Antes da resposta, teve a oração. Antes da vitória, houve posicionamento. Muitas das vezes queremos viver o capítulo 7. Nós queremos já a vitória nas mãos. Não, nós temos que passar pelo processo. O processo nada mais é que uma preparação para que o Senhor possa te dar a bênção na tua mão. Você acha que Deus vai te dar a bênção se você não está preparado? Você acha que Deus vai entregar a bênção na mão dessas mulheres maravilhosas se elas não estiverem preparadas? Tem que se preparar. E a oração, o jejum, a obediência e toda a estratégia que Deus coloca nas suas mãos vale a pena. Antes de agir, pense antes de falar. Aliás, ore antes de agir, pense antes de falar. Plante hoje aquilo que você deseja colher amanhã. Graças a Deus, irmãos e meus irmãos. Oremos ao Senhor. Essa é a santa palavra de Deus para esta noite. Prometo trazer mais uma mulher, mais várias mulheres para aqui, outros cultos. Eu vou trazer as mulheres da Bíblia. Espero vai pregar umas 10, 12 filiais ainda. Mas tem Noemi, tem Ruth, com histórias maravilhosas. Oremos ao Senhor. Divino Espírito Santo de Deus, Deus de glória e de misericórdia, mais uma vez, Senhor, eu te agradeço pela oportunidade de falar do teu santo amor. Eu te agradeço, Senhor, por subir neste púlpito, Senhor, e falar sobre a tua capacidade que o Senhor nos coloca, Senhor. Divino Espírito Santo de Deus, continue nos honrando, porque nós honramos a tua santa palavra, Senhor. Em nome de Jesus, nos entregamos em suas mãos, que o Senhor possa nos levar para casa em segurança, Divino Espírito Santo. Honre cada mulher que está aqui, Senhor. As mulheres que estão prestando atenção nessa tua santa palavra. Honre cada mulher que está aqui. Honre as mulheres oprimidas.
dá força, dá discernimento, dá preparo, dá sabedoria. E faça com que a história de Esther seja uma verdade em cada ouvido de cada mulher que está ouvindo esta pregação, Senhor maravilhoso. Eu entrego a minha vida em suas mãos e agradeço mais uma vez. Essa é a palavra da noite. Vamos receber o nosso presbítero irmão. Palmas para Jesus. Graças a Deus. Amém? Graças a Deus. Sente aí, sente aí. Sente aí. Essa foi uma injeção de ânimo na sua vida. Amém? Ninguém segura uma mulher de Deus. Amém? Então você é uma mulher de Deus e Deus te escolheu para ser vencedora. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a vida do nosso presbítero. Vamos preparar